Educativa. Minha carreira de músico amador está oficialmente encerrada. Mas por que a gente vai ficar falando aqui? Por que a gente Então, não fica meia hora agora só ouvindo violão? Fábio Lima, pessoal, aqui com a gente ao vivo no Papo Educativa. Você deve sacar, né? Com 1,5 milhão de inscritos no seu canal de YouTube, o curitibano é um dos maiores nomes do violão moderno, vencedor de inúmeros concursos, ganhador da última edição do Julian Brim Prize, multi-instrumentista, atua como produtor, cursou mestrado em artes pela renomada Royal Academy of Music em Londres e compartilha seus conhecimentos por meio de uma plataforma de aulas online, aulasfabiolima.com.br. Ele ficou conhecido por transpor para o violão trilhas de séries, filmes, games, música clássica e até o tema da Champions League, pois é, cujo vídeo já foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. Fábio Lima, prazer imenso ter você por aqui. Boa tarde, bem-vindo à Educativa. Boa tarde, meus irmãos. O prazer é meu, uma satisfação enorme. Quero desejar a todos os ouvintes aí também uma excelente tarde. Vai ser um prazer bater um papo sobre música e violão. Muito obrigado pelas palavras. Abrimos aqui com Tango in Sky do Roland Dian, um grande violonista, compositor, e vamos dando sequência ao papo. Uma das coisas que eu acho mais legais assim, com o Fábio é que é assim, vai de Bach para Champions League, para Simpsons, É verdade. né? Ou seja, a música em todas as suas formas, em todas as suas vitrines. Da onde, então, e tudo no violão. O violão é o grande, digamos, a estrela, né? Da onde veio a paixão pelo violão? O que aconteceu? Quem que encontrou quem? É verdade, Beto. Acho que eu me encontrei com o violão ainda quando criança, sabe? Meu pai toca violão muito bem e minha família já tem uma história com a música. Meus dois avós foram músicos profissionais, pai da minha mãe, pai do meu pai. Mas eles tocavam acordeon, outros instrumentos também, mas o instrumento principal deles era o acordeon. E aí meu irmão mais velho, baterista profissional, também me incentivou, né, por intermédio do rock and roll, do heavy metal, então eu sempre fui muito envolvido com isso, mas a minha mãe tinha um pé na música clássica, ela gostava de piano, gosta muito de piano, de música em geral, né, música brasileira, e me ajudou muito lá quando eu era criança, ainda 5, 6 anos, eu estava dando os primeiros passos na música, aprendendo a contar as notas e também tocar um pouco de teclado, etc. Então o violão ali ele era um instrumento um pouco até não muito adequado à ergonomia de uma criança de 5 ou 6 anos. E eu lembro que as primeiras vezes que eu toquei violão era com o violão no colo, assim, sabe? Então fazia alguns riffzinhos por brincadeira, mas com o violão deitado no colo. E meu pai me incentivou de certa forma, mas não era o que eu queria. Então eu fui para a bateria, comecei a tocar outros instrumentos, depois contrabaixo, depois estudei teclado, piano. E o violão, de fato, era quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E aí eu já gostava muito de Toquinho e Vinícius, tem assim, Paulinho Nogueira, a gente tem aqui o Dino, 7 cordas. Então eu conhecia toda essa turma e um dia tocando algumas coisas até do Pixinguinha, na pracinha perto de casa, eu conheci uma pessoa que foi fundamental com relação a esse encontro. Pixinguinha? Na verdade é uma obra em homenagem ao Pixinguinha. Era uma obra em homenagem ao Pixinguinha, mas eu tocava já o Lamentos, né? Essa música que é linda. Faz tempo que eu não toco, então não lembro muito bem. Mas não era exatamente isso, eu estava tocando uma obra em homenagem ao Pixinguinha, que foi feita por Toquinho e Vinícius, né?
E aí chegou um senhorzinho, eu estava passeando com o cachorro e falou, poxa, que legal isso, você está tocando essas músicas aí, o que mais você toca? Eu não tinha um repertório muito extenso. E aí acabamos desenvolvendo uma enorme amizade ao seu Armando, também, infelizmente já falecido, saudoso seu Armando. E aí, assim, em pouco tempo de conversa eu já descobri que ele era muito amigo já da minha família há muitos anos, porque é o mesmo bairro, então minha mãe frequentava a casa dele, brincava com os filhos dele e tudo. Ele tinha mais ou menos a idade dos meus avós. O Valdomiro Pradóximo também tem. Foi meu professor. Sim, sim, é o um Valdomiro, Conservatório mestres. Vila Lobos, sem dúvida. Formou algumas gerações de violonistas. Claro. O pai do grande André Pradóximo também. Exatamente, que é um excelente violonista. Acho que ele tem também uma filha que toca piano muito bem, a esposa e tal. Eles têm um conservatório aqui em Curitiba, acho que até hoje, né? Aliás, faz acho que uns 2 anos que eu não falo com o Valdomiro. Em breve a gente deve fazer alguma coisa juntos. Mas o Valdomiro ele entra um pouco depois na história. Então eu comecei através do seu Armando, onde ele me apresentou os discos do grande Dilermando Reis, né? E todo mundo acaba de alguma forma conhecendo pelo menos as interpretações mais famosas do Dilermando, né? Aquele trechinho de Edmond, que é do Ernesto Nazaré, mas que ficou famosa através da obra do Dilermando. E outros violonistas foram tão influenciados por ele. E depois ele acabou compondo uma série de obras fantásticas que são memoráveis, né? Esse é um trechinho da obra Se Ela Perguntar, que também foi interpretada por Francisco Petrônio, se não me falha a memória. E assim, você tem esse início do violão, né, mais instrumental, erudito brasileiro, ligado ao choro. Mas aí teve em algum momento ali que você percebeu, talvez, que tinha um caminho nas redes sociais que poderiam te abrir algumas portas diferentes, né? É verdade. Porque, poxa vida, hoje você está com 1,5 milhão só no YouTube, só né? no YouTube. Somando as redes, a gente passa de 2 milhões, 2 milhões. Graças a Deus. E aí, quando você vai para o YouTube, você começa a tirar músicas de outras mídias, né? Fase do Castelo, essa aí. Exatamente. Essa semana, isso, inclusive, né, saiu o filme do Marcos. É verdade, é verdade. E aí, que teve essa sacada? Então, assim, eu conheci o seu Armando, passei a estudar bastante a obra do Dilermando, Paulinho Nogueira, o Dino, o Meira, os grandes violonistas brasileiros. E aí, assim, eu fui para um outro lado para ganhar uma graninha, né? Sou músico profissional desde os 12 anos. Mas antes era baterista, depois virei baixista, tecladista, e a coisa foi rolando. Não tinha guitarrista, aprendi a tocar guitarra, a coisa foi mais ou menos por esse caminho. Quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu tive um contato com a música erudita, de fato, a música chamada acadêmica, mas assim, eu não fazia faculdade de música. E aí fui até um festival que acontecia em São Paulo, que chamava-se Seminário de Violão Souza Lima, organizado pelo meu grande mestre e amigo Henrique Pinto, que também já é falecido, infelizmente. Então ele fazia uma movimentação muito grande a respeito de música instrumental, especialmente do violão acadêmico, violão erudito, né, propriamente dito.
Tive esse contato, conheci diversos concertistas, professores, assim, aquilo me encantou, como as pessoas paravam para ouvir música instrumental, porque eu estava acostumado a tocar no barzinho, que até dava lá 1.000, 2.000 pessoas, mas, pô, cada um cuidando da sua vida, paquerando, brigando, bebendo. Falei, puxa, que legal esse meio, né? A gente pode vir para um teatro, não é tanta gente, é menos pessoas, mas de toda forma as pessoas estão atentas àquilo que está acontecendo. Aquilo me encantou. Eu preciso fazer isso. E aí a gente desenvolveu uma amizade, ele me ofereceu bolsa de estudo, fiz faculdade, né, sob a orientação do Henrique, na extinta Faculdade de Cantareira. E ao longo desse período da academia, assim, eu me desliguei de muitas coisas. Continuei tocando os bailes, que era a minha forma de ganhar dinheiro, né? Então, ficava em São Paulo, Curitiba e viajando o mundo todo, basicamente, por conta de festivais, concursos. Aí venci muitos concursos, assim, durante os anos de 2005 a 2010, mas 2009. Assim, venci diversos concursos que são referência até hoje com relação à música clássica e me abriram muitas portas. Ganhei bolsa para estudar nos Estados Unidos, para estudar na Europa e fiquei indeciso. O que eu vou fazer agora? Aí, indo para Campos do Jordão, conheci uma pessoa muito importante também, que foi o Paulo Bilic, que é inclusive o patrocinador do festival de inverno, de Campos e tal, e tantos outros festivais de música, a Flip, que é a Feira Literária de Paraty. Acabei rodando muitos lugares através desse contato, que ele se tornou um grande amigo, hoje ele é um grande amigo, e a empresa dele patrocinou então minha bolsa para estudar em Londres, onde eu fiz o mestrado na Royal Academy of Music, mestrado em artes com foco em violão, performance em violão clássico. E o ano era 2012, quando o YouTube começa a aparecer na minha vida. Então eu tinha um canal só como ouvinte, né, ou espectador lá, web espectador, desde 2007, mas não produzia nada para a internet, muito embora os meus concertos já fossem reproduzidos lá no YouTube desde esse período, através de outras pessoas que tinham câmera, né? Antigamente era diferente, né? Hoje todo mundo tem um celular com câmera, mas em 2005, 2007 não era dessa forma. Até nem sei se é muito bom todo mundo ter. É verdade, né? Em alguns pontos, como tudo na vida, né, Betão? Alguns pontos sim, outros não. E em 2012 eu tinha me dedicado muito à universidade, terminando o mestrado e aí fui escolhido para ser um dos finalistas do Julian Bream Prize. O Julian Bream é um dos maiores nomes do violão, né, da história da humanidade. É um grande gênio, gravou mais de 60 LPs, é uma coisa fantástica. Assim, é fácil de saber quem foi ele, é só colocar no Google e todo mundo já vai descobrir. Esse prêmio era importante porque era ele que escolhia. Né? Exatamente, porque eu venci muitos concursos que homenageavam compositores. Então eu venci, por exemplo, o concurso Villa Lobos. Mas não estava o Villa Lobos lá assistindo quem estava tocando. Talvez tivesse por... Ganhei o prêmio Baden Powell, mas o Baden não estava lá assistindo. Então, claro, eram pessoas muito competentes, né? Professores, concertistas e tudo isso. Um parênteses nessa história, né? Como é que é a reação ou o entendimento, o interesse dos gringos, especialmente na Europa, da música instrumental brasileira? Eu percebo algo assim de devoção quase, né? Com Garoto, com Baden Powell, poxa, tem uma coisa... Canhoto, Dilermando, Nazaré. Eles ficam encantados. Até mesmo, a própria Chiquinha Gonzaga. Exato. Não, eles ficam encantadíssimos. A música brasileira é muito rica. Hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista do Dino, eu reassistindo, uma entrevista que eu costumo assistir de quando em quando. E aí é incrível ver ele falando, porque eles perguntam, e aí, você tocou com o Pixinguinha? Assim, o Pixinguinha eu tomei parte, tudo que o Pixinguinha gravou, eu ajudei a produzir e tal. E o Garoto, também, sabe, você vê a pessoa viva ali na ocasião, né, aquele tempo, contando uma história assim, que resume a história da música brasileira, essa música moderna, né? Sim. Claro que a música erudita ela vai para um outro lado, com Villa, e o próprio Villa Lobos é adotado, por exemplo, lá na Royal Academy of Music, no curso de mestrado, que é uma coisa um pouco acima da graduação normal, né? Em dificuldade, etc., os 12 estudos do Villa Lobos são matéria obrigatória para qualquer estudante de violão. Então, é nesse nível que a música brasileira é admirada. É uma pena que aqui no Brasil a gente não tem essa mesma percepção, porque não é essa a realidade, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, as coisas como pelo caminho, ou os caminhos pelos quais ela tem se segmentado, eu acho que é uma questão de tempo agora. A internet tem ajudado muito nesse aspecto, né?
Então, em 2012, eu venci o prêmio e aí eu estava assim de cabeça cheia, porque realmente tinha sido um ano muito... Lá o ano começa pela metade, então na metade de 2011 até metade de 2012, assim, foi pauleira. E aí falei, pô, vou dar um tempo agora, vou jogar um videogame, as coisas são muito mais acessíveis, né? Eu sempre gostei muito de videogame. Eu assisto até hoje. Eu passei um tempasso sem videogame, porque condições brasileiras e tempo também não tinha e tudo isso. Daí aquele momento eu falei, pô, agora eu vou dar um tempinho e vou aproveitar. E aí eu percebi que eu gostava muito mais, eu queria um videogame moderno para jogar os jogos antigos. Né? O que eu queria realmente, lá eu tinha um Play 3, mas eu queria jogar jogo do Play 1. Eu queria o Resident Evil, eu queria o Mario do Super Nintendo, o Sonic do Mega Drive, do Master System. E aí conheci o trabalho também do Zé Graça, que é um youtuber. Hoje ele já não faz mais esse tipo de trabalho, mas ele era um grande humorista, talvez tenha sido o maior canal de humor do YouTube lá naquele tempo, 2010 a 2012. E ele convidava frequentemente o Fabrício, que é o Lorde Vinheteiro, conhecido como Lorde Vinheteiro, um pianista. Isto. E aí tocava lá o tema do Dragon Ball, né? Tocava o tema do Bob Esponja. Puxa, que bacana, mas tudo no piano. Eu falei, que legal, esse trabalho poderia ser feito também no violão, seria bem legal, acho que vai satisfazer a minha alma. Bom, nós somos músicos aqui, né? Acredito que independente do ganha-pão, propriamente dito, a música é uma coisa essencial na vida de todos nós, eu acredito. E de muitos que estão ouvindo aqui também. E existe uma chama lá dentro que se você descuidar, ela vai apagando. E eu acabei descuidando disso. Estava mais preocupado com a técnica, com o repertório acadêmico, com o concurso, com nota boa na aula. E de repente eu não via mais sentido para o que eu vinha fazendo. Eu falei, poxa, mas eu não é isso. Não foi isso que me trouxe para a música. O que me trouxe para a música era reproduzir aquelas coisas que eu gostava de fato. Falei, pô, por que não? Vou começar a fazer um trabalho assim. E aí no finalzinho de 2012, mais ou menos em setembro, eu comecei a fazer uns arranjos para violão solo. Mandei pro Zé Graça, o Zé Graça era muito influente na época. Em questão de poucos minutos, assim, eu já tinha resposta de pessoas como o Marcos e o Matheus Castro, do Castro Brothers, o Felipe Castanhari, do Nostalgia, na época era o Cauê Moura. Tinha uma turma muito diferente da turma que está hoje, né? O Venom, Monark, que depois fez o Flow e ficou conhecido lá, e conhecido também por ter pulado fora do Flow, mas ele era só um jogador de Minecraft na época. Então era uma outra história, havia muita inocência naquilo tudo e a música permeava aquilo. Então fui convidado aquele tempo para participar de programas de TV, onde o Fábio Rabin apresentava, na Globo, inclusive. Mais uma curiosidade, talvez seja até dos nossos ouvintes, como é que é esse processo de tirar a música, né? Você ouve, de ouvido direto, putz, está aqui, tem um sistema de partitura, tem várias versões, como é que funciona? Interessante essa questão. Na verdade, quanto tempo leva? E quanto tempo? Dependendo da música, pode levar mais tempo ou menos, mas em geral não é tão complexo, porque a música popular, ela se resume a menos acordes, porque ela tem uma riqueza grande na poesia. Então você tem uma estrofe poética, um refrão, um pré-refrão, e depois repete toda essa mesma ideia com uma nova roupagem, ou seja, uma nova letra. A música erudita, ela vai por outros caminhos, né? Ela não tem essa repetição de temas, ou ela repete de forma mais discreta, mais complexa, com contrapontos e qualquer coisa assim. Então, para quem vem da música clássica, dessa música mais complexa, instrumentalmente falando, a música popular se torna bastante fácil de compreender e de se reproduzir. A música de videogame é tão popular nesse sentido. Exatamente, muito popular. É uma música chiclete, né? A música que repete pi-pó, 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 e mais 10 vezes a mesma coisa. A música erudita muitas vezes não tem nenhum retorno àquela mesma ideia. Começa de um jeito, vai para outro lugar e termina lá no outro canto. E às vezes você tem uma peça que pode levar 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Então, assim, de certa forma, não foi complexo na questão da estrutura harmônica e melódica, digamos assim, né? A parte mais técnica, linguagem mais técnica. Mas, ao mesmo tempo, existem as dificuldades que o instrumento acaba colocando para a gente, os empecilhos que ele coloca. Muito embora seja muito dinâmico o violão, assim como o piano, um instrumento autossuficiente, ele tem seus limites, exatamente. E ainda mais limites do que o próprio piano, um teclado eletrônico. Então eu tinha muito cuidado em escolher as peças que poderiam funcionar muito bem para o instrumento. Algumas músicas eu faço arranjos em 10 minutos, outras músicas eu preciso de
em 10 meses. Uhum. É um pouco relativo. Depende. Né? Isso, mas sempre essas trilhas sonoras de filme, games, desenhos, séries, etc., é sempre de ouvido, até porque não existe um material disponível para isso. Não dá para você encontrar uma grade onde tem a partitura de todos os instrumentos e tal. Eventualmente alguém coloca a melodia ou a harmonia e canta alguma coisa em cima, ou toca-se em 2, 3 instrumentos. Mas quando você vai transportar para um só, o desafio é um pouco diferente. Tem algum de série ou de filme que você consiga fazer pra gente ver agora? Que normalmente é orquestrado, né? Normalmente é orquestrado. O que eu lembro de série aqui? Você consegue me ajudar? Porque, sinceramente, de cabeça, Betão, deixa eu ver o que poderia ser. Ou alguma outra Game que of tenha Thrones. uma base em orquestra para o pessoal ter Uma noção, né, da música, como ela é e como ela fica, não? Enfim. Uhum. É que eu me lembro que você fez, acho que você fez do Game of Thrones uma vez. Fiz, também, exato. super complexo. Então, The Last of Us. Last of Us, isso. Mas eu não lembro, né? Vou ter feito uma saia justa agora. Pronto, agora eu já lembrei do arranjo, agora daria pra tocar, ó. É lindo, né? Tem uma coisa meio country. Tem assim. um pouco disso, né? Essa foi de surpresa, hein, Beto? Não, foi. Não, assim, especialmente pelo seguinte, eu vou tocar agora até como é que se fala? Um jabazinho aqui, né? Claro. Eu vou tocar agora essa semana em Joinville, vou fazer um concerto, sábado e domingo tem uma masterclass lá em Joinville. E aí eu tô basicamente tocando o repertório que eu vou apresentar você vai lá. estudando. E aí, é meio que por período, sabe? Claro. Esses tempos mesmo eu gravei alguma coisa assim. Até porque eu tava lendo que você tem mais de 1000 vídeos, né? Então até, Claro. poxa vida, a quantidade de coisas e como às vezes é muito complexo, você tá mergulhado naquilo naquele momento, depois, evidentemente, você vai para outra peça E que vai te, aquilo vai indo. vai te sugar uma concentração em outro momento. Exatamente. O HD ele vai Aham. vai deletando algumas coisas para colocar outras, né? Perfeito. E você continua dando aulas online também? Continuo sim, aham. Dicas para quem quer fazer aula ou quer, né, tocar melhor um instrumento, você que vem nessa carreira, e dicas primordiais que não se pode deixar de lado. Olha, a música é o gosto e a paciência, a dedicação, né? Se você tem dedicação e o gosto pela coisa, assim como acho que acredito que seja em qualquer outra área, deva ser da mesma forma. Então, sem isso, é muito difícil. Mas, de toda forma, a música, como hobby, ela serve muito. Ainda que você que está ouvindo aí não queira ser um músico profissional, ter a música, ter o estudo da música na sua vida vai agregar e muito, né? Muito, em diversas vertentes. Então, assim, eu tenho um curso online que é pago, esse não é caro, é acessível, mas tem que desembolsar um dinheiro. Então, assim, não aconselho já começar por aí. Porque eu também, no meu canal, tenho uma playlist de aulas gratuitas, chamada Violão do Zero. Então, antes de sair comprando o curso por aí, vale a pena dar uma passadinha, conferir essas aulas que são gratuitas, ver se você vai se adequar à didática, até porque a minha linha é um pouco mais para o violão instrumental, e de repente não é a mesma coisa, não é o intuito de quem está ouvindo. Às vezes o cara quer tocar para se acompanhar, só acordes simples e tal. De repente uma aula de canto pode ajudar mais, uma aula de musicalização pode ser mais interessante, não? Legal. Muito bom, hein? Fábio Lima, que não é da família Lima. Não, aliás, podia ficar aqui atrás. Sou de outra família Outra Lima. família. É da Lima, mas É outra família Lima. Ah, que beleza. Pois é, chegou Tempo o fim, voa. Beto Boa. Pacheco. A gente podia pedir pro Fábio terminar Claro com o som, que né? sim. O que você quer fazer, Fábio? Ah, Que gente, toca seu coração. olha, aí você falou bem demais. Aliás, uma dica aqui para os ouvintes que não tocam, e se estão num churrasco com um amigo que toca, em vez de pedir a sua música, primeiro peça para ele a música que ele gosta de tocar. Tá aqui uma dica importante. Isso, Toca perfeito, melhor, bem sabe? colocado. Beto. Antes de pedir aquela que você gosta, pede aquela que ele gosta. Isso. Muito bem. Eu vou fechar fazendo uma homenagem aqui a um amigo, grande compositor, aqui brasileiro, ainda em atividade, chamado Ulisses Rocha. O nome dessa música é Rindo da Saudade. Vamos lá.
Obrigado pelo carinho de todos, obrigado, muito obrigado, gente, aqui no estúdio, obrigado a todos os ouvintes. Valeu, Fábio. Bom demais. Fábio Lima, gente. Papo. Demais.